Gideão e os 300 homens. Há muito tempo, em um país chamado Israel, as pessoas estavam vivendo um momento difícil. Elas tinham se afastado de Deus e começaram a fazer coisas erradas. Por isso, Deus deixou que um povo chamado Midianitas viesse e dominasse Israel. Os midianitas eram muito fortes e vinham roubando as plantações, destruindo as casas e deixando o povo com muito medo e tristeza. Durante 7 anos, os midianitas continuaram fazendo isso, e o povo de Israel sofreu bastante. Eles não tinham coragem de lutar contra eles, porque os midianitas eram muitos e muito valentes. O povo começou a pedir ajuda a Deus, porque não aguentava mais sofrer. Deus ouviu o clamor do povo e escolheu um homem chamado Gideão para ajudar Israel a vencer os seus inimigos. Gideão era um homem simples, que cuidava das plantações de trigo da sua família. Ele não se achava importante e tinha medo, mas Deus tinha um plano especial para ele. Um dia, enquanto Gideão estava malhando trigo num lugar escondido para que os midianitas não vissem, um anjo de Deus apareceu para ele. O anjo disse: "Deus está com você, homem valente. Ele escolheu você para libertar Israel dos midianitas." Gideão ficou assustado e disse que não era nada valente, que sua família era pequena e que ele era o mais fraco da sua casa. Mas o anjo explicou que Deus estaria com ele e que ele conseguiria vencer. Mesmo assim, Gideão pediu um sinal para ter certeza que era mesmo Deus falando com ele. Ele pediu para Deus fazer um milagre, e Deus atendeu. Gideão colocou um pouco de lã no chão e pediu que a lã ficasse molhada de orvalho, enquanto o chão ao redor ficasse seco. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele pediu que fosse o contrário. A lã ficasse seca e o chão molhado. E Deus fez isso também. Depois desse sinal, Gideão teve certeza de que Deus estava com ele e se preparou para lutar contra os midianitas. Gideão reuniu um exército para lutar contra os inimigos de Israel. Muitas pessoas vieram para ajudá-lo, e ele ficou muito feliz. Mas Deus disse para Gideão que o exército estava grande demais, e que se eles vencessem com tanta gente, ninguém saberia que foi Deus quem deu a vitória. Deus então pediu para Gideão escolher apenas 300 homens para lutar contra os midianitas. Para escolher esses 300, Deus deu uma prova para saber quem eram os homens mais atentos e preparados. Gideão chamou os homens para irem até o rio beber água. Alguns se ajoelharam e beberam a água com a boca, enquanto outros se deitaram e beberam a água com a língua. Deus disse que só os homens que beberam a água com a boca seriam os escolhidos. Então, Gideão ficou com apenas 300 homens, muito menos do que o exército que tinha no começo. Mesmo assim, ele confiou em Deus e se preparou para a batalha. Naquela noite, antes de atacarem, Deus deu outra prova para Gideão. Ele pediu que ele fosse até o acampamento dos midianitas e escutasse uma conversa. Quando Gideão escutou, viu que os midianitas estavam com medo e nervosos. Deus tinha preparado tudo para que Gideão e seus 300 homens vencessem. Gideão organizou seus homens e deu a cada um uma trombeta, um jarro e uma tocha. Eles tinham que fazer um barulho muito grande e quebrar os jarros para mostrar as tochas e assustar os inimigos. Quando chegou a hora, os 300 homens de Gideão deram um grande grito, tocaram suas trombetas, quebraram os jarros e acenderam as tochas. O barulho e a luz fizeram os midianitas ficarem tão assustados que eles começaram a fugir e a se atacar uns aos outros. No final, o exército dos midianitas foi derrotado e o povo de Israel foi libertado da opressão. Todos ficaram muito felizes e agradeceram a Deus pela vitória. Essa história nos mostra que, mesmo quando as coisas parecem difíceis, Deus está sempre conosco e pode nos ajudar a vencer. Não importa o tamanho do desafio ou o quanto somos pequenos. Quando confiamos em Deus e obedecemos a Ele, podemos fazer coisas incríveis. Gideão era um homem simples, que não se achava muito importante, mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo ao escolhê-lo. Ele sabia que para vencer aquela batalha não bastava força, era preciso confiar em Deus. Naquela época, o povo de Israel estava muito triste. Os midianitas vinham de noite, destruíam tudo o que encontravam e roubavam os alimentos. As pessoas tinham medo até de sair de casa. Os campos ficavam vazios porque ninguém tinha coragem de plantar. Era um tempo muito difícil. Um dia, enquanto Gideão estava malhando trigo para esconder dos inimigos, um anjo apareceu para ele. Imagine só! Um anjo de verdade, que veio trazer uma mensagem muito especial. Deus está com você, Gideão! Disse o anjo! Você vai libertar Israel dos midianitas? Gideão ficou surpreso e com um pouco de medo. Ele pensou:
Como eu, que sou tão simples e medroso? Posso fazer isso? Mas o anjo respondeu com calma: Não tenha medo, porque Deus vai estar ao seu lado. Mesmo assim, Gideão queria ter certeza. Ele pediu um sinal, algo que mostrasse que era mesmo Deus falando com ele. Então, ele fez um pedido muito curioso. Se você quer mesmo me ajudar, Deus, deixe que essa lã fique molhada de orvalho, mas o chão ao redor fique seco. E não é que aconteceu? Na manhã seguinte, a lã estava molhada e o chão seco. Gideão ficou muito feliz, mas ainda queria mais certeza. Agora, faça o contrário, por favor. Quero que a lã fique seca e o chão molhado. E assim aconteceu de novo. Gideão sabia que Deus estava com ele. Então, ele começou a preparar os homens de Israel para a grande batalha. Muitos homens vieram se juntar a Gideão, querendo ajudar a libertar o povo. Gideão estava animado, mas Deus tinha um plano diferente. Deus falou para Gideão: O seu exército está muito grande. Se vencerem com tanta gente, o povo vai pensar que foi por causa da força do exército e não por causa de mim. Gideão ficou surpreso. Ele pensou que quanto mais homens, melhor. Mas Deus queria mostrar que a vitória vinha dele e não dos números. Então, Deus pediu para Gideão chamar todos os homens para irem beber água. Em um rio, lá, ele faria a escolha. Quando os homens chegaram ao rio, alguns beberam a água com a boca, como fazemos normalmente. Outros se deitaram e beberam com a língua. Deus disse para Gideão escolher apenas os homens que beberam com a boca, pois esses estariam mais atentos e prontos para a batalha. Assim, o exército foi diminuindo. Gideão ficou com apenas 300 homens para enfrentar milhares de midianitas. Você pode imaginar como Gideão se sentiu? Com apenas 300 homens contra um exército enorme, parecia impossível vencer. Mas Deus falou para ele não ter medo. Naquela noite, Gideão foi até o acampamento inimigo para escutar como eles estavam. Ele ficou sabendo que os midianitas estavam com medo e confusos, quase como Gideão estava antes de receber a missão. Então, chegou a hora da batalha. Gideão deu a cada um de seus homens uma trombeta, um jarro fechado e uma tocha dentro do jarro. O plano era surpreender os inimigos no meio da noite. No momento certo, os 300 homens de Gideão começaram a tocar suas trombetas, quebraram os jarros para mostrar as tochas e deram um grande grito, pela espada do Senhor e de Gideão. O barulho e a luz das tochas assustaram os midianitas tanto que eles começaram a fugir. Foi uma confusão tão grande que eles começaram a se atacar uns aos outros sem querer. Quando o sol nasceu, o exército inimigo tinha desaparecido. Israel foi livre. Todos ficaram muito felizes e agradeceram a Deus por aquela vitória maravilhosa. Essa história nos ensina que mesmo quando as coisas parecem difíceis e que não temos força suficiente, Deus pode fazer o impossível acontecer. Ele não escolhe as pessoas mais fortes, mas aquelas que confiam nele. Gideão é um exemplo para todos nós, mostrando que com fé e coragem podemos enfrentar qualquer desafio. Depois que Deus chamou Gideão para ser o líder do povo, ele começou a pensar em como iria conseguir vencer os midianitas, que eram muitos e estavam sempre prontos para atacar. Mas Deus prometeu que estaria com ele. Gideão decidiu pedir ajuda à sua família e aos vizinhos para se preparar para a batalha. Ele sabia que não seria fácil, mas confiava no Senhor. Naquela época, o povo de Israel precisava aprender a confiar em Deus para todas as coisas, até mesmo para as pequenas. Deus queria que eles entendessem que sem ele nada seria possível. Um dia, depois que o anjo falou com Gideão, ele fez uma pergunta: Senhor, se você realmente vai me ajudar, por favor, mostre-me um sinal. Gideão tinha dúvidas, e isso é normal. Às vezes, quando temos medo ou insegurança, também pedimos sinais para entender o que Deus quer. Deus, que é muito paciente, atendeu ao pedido dele. Gideão colocou um pedaço de lã no chão e pediu para que ficasse molhado de orvalho, mas o chão ao redor seco. Ele fez isso para saber que o anjo era de Deus. Na manhã seguinte, ele viu que era verdade. Só a lã estava molhada. Gideão ficou muito feliz, mas ainda pediu para que fosse o contrário na noite seguinte: a lã seca e o chão molhado. E assim aconteceu. Depois desse sinal, Gideão teve certeza de que Deus estava com ele. Ele então começou a reunir os homens para lutar contra os midianitas. Era um exército grande, com milhares de homens. Mas Deus disse que o exército estava grande demais. Se vocês vencerem com tanta gente, disse Deus, o povo vai pensar que foi por causa da força de vocês e não por causa de mim. Deus queria que a vitória fosse dele, para que todos soubessem que ele é poderoso.
Então, Deus pediu para Gideão fazer uma prova com os homens. Ele disse para eles irem até um rio e beberem água. Alguns homens beberam a água com a boca, como a gente faz normalmente. Outros se deitaram e lamberam a água com a língua, como se fosse um cachorro. Deus escolheu os homens que beberam a água com a boca. Assim, o exército diminuiu muito. Gideão ficou com apenas 300 homens. Era um número muito pequeno para enfrentar tantos inimigos. Mas Deus disse para não ter medo. Naquela noite, Gideão foi até o acampamento dos midianitas para escutar o que eles estavam falando. Ele ouviu que os inimigos estavam com medo e falando uns com os outros sobre como fugir. Isso deixou Gideão confiante, porque ele sabia que Deus já estava vencendo a batalha. Gideão voltou para os seus homens e explicou o plano. Ele deu para cada um uma trombeta, uma tocha escondida dentro de um jarro de barro e mandou que ficassem prontos para fazer barulho e iluminar o lugar. No meio da noite, sem aviso, todos começaram a tocar a trombeta, quebrar os jarros para mostrar as tochas e gritar, pela espada do Senhor e de Gideão. Os midianitas ficaram com tanto medo que começaram a correr e a lutar entre eles mesmos. O barulho e a luz fizeram parecer que tinham muitos soldados atacando de todos os lados. No final, os midianitas fugiram e o povo de Israel foi livre. Gideão e seus 300 homens tinham vencido, não porque eram muitos ou fortes, mas porque confiaram em Deus. Depois dessa vitória, o povo aprendeu uma lição muito importante. Quando Deus está conosco, podemos enfrentar qualquer medo e vencer qualquer desafio. Gideão se tornou um herói para o povo, mas ele sempre dizia que a vitória era de Deus. Ele sabia que sem Deus, nada poderia fazer. Essa história nos lembra que não precisamos ter medo do que está à nossa frente. Com fé e coragem, tudo é possível. E Deus sempre estará ao nosso lado, nos ajudando a vencer as batalhas da vida.